Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo da série Como Fazer Amigurumi. Aqui eu te ensino a fazer amigurumi do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha pegado numa agulha. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer o BLO e o FLO. Tá, eu sei que na última aula eu disse que a próxima seria fazendo o seu primeiro amigurumi, mas acontece que enquanto eu fazia o projeto ali desse primeiro amigurumi, eu percebi que eu precisava ensinar essas técnicas para você conseguir confeccionar na aula tranquilamente. Mas são técnicas simples, são muito rápidas e fáceis de se decorar, e caso você queira me acompanhar durante a aula, na descrição desse vídeo eu deixei aqui todo o passo a passo da sequência de pontos que eu fiz para fazer essa amostra, tá? Então, se você quiser fazer, é só você olhar na descrição, seguir cada pontinho e você vai conseguir acompanhar comigo depois, aplicando a técnica de BLO e FLO. Um detalhe importante que eu não posso esquecer é se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram, ativa o sininho aqui no YouTube também, para que quando tiver a próxima aula você já seja avisado, tá bom? Outra coisa, o que você aprender aqui que for novo para você, que se você gostou da aula, não esquece de deixar nos comentários para que eu saiba se essas aulas estão atendendo você, se você está realmente conseguindo aprender. Então agora chega de conversa, vamos para o que realmente importa, que é a aula, e você vai precisar aí do seu fiozinho para fazer amigurumi e da sua agulha. Então eu vou começar aqui com essa amostrinha de pontos que eu fiz para me mostrar para vocês o que seria o BLO e o FLO. E eu vou começar explicando o que seria o BLO. O BLO é uma sigla para uma frase em inglês, que eu vou deixar escrita aqui para vocês, mas que traduzindo para o português significa pegando apenas a alça de trás. E é exatamente isso que nós vamos fazer. O que seria pegar apenas a alça de trás? Observa que no nosso ponto, nós temos duas alcinhas nesse Vzinho aqui de cima. Você já aprendeu a fazer seu ponto baixo, e quando você olha aqui por cima, nós temos esse Vzinho, e ele tem duas alças, a da frente e a de trás. Considerando que essa é a parte da frente do nosso trabalho, e essa é a parte do avesso, então você já sabe que a alça da frente é a que está mais próxima da frente do seu trabalho, e a alça de trás é a que está mais próxima do avesso do seu trabalho. E como que faz o BLO então? Ao invés de eu pegar as duas alcinhas aqui do meu Vzinho, olha. Normalmente nós pegamos assim. No BLO nós vamos pegar apenas a de trás. Então a gente entra aqui no meio do ponto, ó. E pega apenas a alça de trás e faz o ponto normalmente. Então vou mostrar novamente, olha. Vamos vir aqui, entra no meiozinho do seu ponto, ao invés de entrar aqui, você entra aqui por cima e pega só a alcinha de trás para fazer o seu ponto. Aí quando você faz isso, você observa que a alcinha da frente fica visível. Tá vendo? Ela fica visível aqui, ó. Eu vou fazer aqui toda essa carreira de pontos, que aliás eu fiz uma sequência aqui da primeira carreira, 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, eu fiz 6 aumentos. Na terceira carreira, 1 ponto baixo e 1 aumento por 6 vezes e fiquei com 18 pontos. Na quarta carreira, 2 pontos baixos e 1 aumento por 6 vezes e essa carreira ficou com 24 pontos. E na quinta carreira, 3 pontos baixos e 1 aumento por 6 vezes e a carreira ficou com 30 pontos. E essa carreira que eu estou fazendo aqui em BLO, ela tem 30 pontos baixos. Então, se você quiser fazer aí exatamente a mesma amostrinha, vou deixar também essa receita escrita para vocês aí na descrição, caso você queira acompanhar, tá? Só para fazer a amostrinha mesmo. E agora eu também quero explicar para vocês por que a gente trabalha em BLO. Qual que é o intuito? Por que eu vou trabalhar pegando apenas a alcinha de trás? Bom, então é só você começar a observar, se você estiver fazendo aí, ou se não estiver fazendo, mas estiver vendo aí o meu trabalho, toda vez que a gente trabalha apenas na alça de trás, a gente começa meio que a subir uma paredinha, tá vendo? Apesar de normalmente fazer esse movimento, quando nós fazemos o BLO,
nós temos aqui uma separação que deixa, entre aspas, essa paredinha mais elevada do que normalmente fazer os pontos arredondados, tá? Lógico que fazer apenas aqui essa carreira não vai interferir, mas dependendo do que você precisa, o BLO vai fazer toda a diferença. E eu vou dar aqui alguns exemplos de onde que eu uso isso. Bom, então eu vou começar com um exemplo aqui para vocês, que é essa cabecinha. Tá vendo que aqui nós temos algumas alcinhas livres? Tá vendo? Essas alcinhas que ficam soltinhas aqui. Então, essas alcinhas é porque em uma determinada carreira eu trabalhei em BLO. Isso para quê? Para mim conseguir fazer essa parte interna aqui e começar a crescer aqui já vindo num outro formato. Então, eu trabalhei em carreiras de BLO aqui para dar esse formato da cabeça e fazer a parte interna do pescocinho. Uma outra aplicação que eu diria que é até mais comum é para fazer os pezinhos, olha. Aqui eu fiz uma carreirinha de BLO. Observa que as alcinhas livres, ó. Tem uma alcinha solta aqui, que ela ficou aqui livre porque eu fiz uma carreirinha aqui em BLO para dar essa parte elevada aqui do pezinho e deixar aqui ligeiramente mais retinho. Uma outra aplicação seria para fazer essas lãzinhas, tá vendo? Essa lã aqui. Para mim colocar essas lãzinhas, eu precisei trabalhar esse corpinho inteiro em BLO. Não dá para vocês verem, mas esse corpinho, essa cabecinha aqui, olha, ela teve uma sequência de pontos em BLO para que eu conseguisse aplicar essa lã. Isso também serve para cabelinhos, como por exemplo o cabelinho desse anjinho, que ele foi feito aqui em BLO, acho que vai até dar para vocês verem aqui algum ponto, que eu não sei se dá para vocês verem, mas aqui, olha, eu tenho algumas carreirinhas de BLO feita na base do cabelinho, para que depois eu conseguisse fazer essas mechinhas aqui, aplicar essas mechas, tá? Essa é algumas das aplicações. Inclusive, tem mais uma, eu vou mostrar para você. Então, uma outra aplicação que é muito, muito usada é para fazer, por exemplo, essas sainhas aqui, olha, no corpinho dessa ursinha maravilhosa, que não dá para vocês verem ela inteira no vídeo. Mas a sainha dela, para ser feita a aplicação da sainha, eu precisei fazer uma carreirinha de BLO. Então, para fazer essa sainha de crochê, eu precisei fazer uma carreira de BLO no corpinho. Tá vendo aí? Por isso que fica parecendo que tá saindo aqui para fora. Uma outra aplicação seria para fazer troca de cor, tá? Um dia eu ensino para vocês a fazer essa troca de cor, mas ela precisa ser feita uma carreirinha em BLO e depois a carreira seguinte em BLO também. Então aqui você já conseguiu ter uma noção, tá? Essas não são as únicas aplicações para usar a técnica de BLO, mas é muito, muito usada, principalmente para essas coisas que eu falei para vocês aqui agora. Então, você já vê que você com certeza vai usar isso muito, vai ter muito em receitas, muito essa técnica em amigurumis. Ela possibilita fazer muitas coisas diferentes. Então, você vê que ela não é uma técnica difícil, é só você prestar atenção, tá? Que ao invés de você fazer aqui um ponto pegando as duas alcinhas, você vai pegar apenas a alcinha de trás. Bom, então agora que você entendeu o que é BLO, eu vou fazer aqui mais uma carreirinha de ponto sobre ponto normalmente. E depois eu vou fazer para vocês uma carreirinha de FLO e vou explicar como que ele é feito. Então, o FLO, ao contrário do BLO, vou deixar aqui também para vocês o significado da sigla, ele significa apenas na alça da frente. Então, se aqui nós pegávamos no BLO a alcinha de trás, no FLO nós vamos pegar essa alcinha aqui da frente, olha. Então, nós não vamos mais entrar com a nossa agulha no meio do ponto. Para fazer o BLO, nós entramos aqui no meio. Para fazer o FLO, nós vamos virar aqui o trabalho para frente e vamos passar aqui na frente do ponto para cima, ó. E pego apenas a alcinha da frente. Então, eu não pego assim, eu pego apenas
assim, ó, a alcinha da frente. E observa que dessa forma não vai ficar mais aqui aquelas alcinhas visíveis de quando a gente faz o BLO. Olhando assim, até parece que você está fazendo o ponto normalmente, tá? Mas ele tem algumas aplicações um pouquinho mais específicas. Ele também é muito usado, porém menos do que o BLO, tá? Ele tem algumas aplicações mais específicas porque é para efeitos, digamos assim, eu vou mostrar para vocês um exemplo que é mais fácil do que eu ficar falando, né? É muito mais fácil do que eu ficar tentando explicar aqui, porque é mais difícil. Vou fazer essa carreirinha aqui toda e vou mostrar para vocês qual a diferença principal aqui deles nesse quesito das alcinhas ficar visível. Então, olha só, a diferença das alcinhas que ficam visíveis. Enquanto o BLO, se você olhar do lado avesso, não ficou nenhuma alcinha livre, ficou inteiro, tá vendo? No FLO, as alcinhas de dentro, ó, de dentro, que ficaram soltas. Tá vendo aqui, ó? Por dentro dá pra ver direitinho, ó. E por fora fica assim. Mas você já consegue observar que aqui deu uma abertura para fora. Então é como se tivesse crescido aqui para fora, apesar da quantidade de pontos ser a mesma. Fez até uma dobrinha, tá vendo? Como que nós podemos usar isso aqui? Nossa, assim, para muitas coisas diferentes. Por exemplo, se você estiver fazendo um chapéuzinho, você pode usar ele para começar a crescer para fora. Lógico que vai contar com uma sequência de aumentos diferente, mas para você, da mesma forma que aqui você consegue fazer uma paredinha, quando você faz o FLO, você começa a fazer um outro formato também um pouco para fora. Então, por exemplo, para fazer um pescocinho, você começou pela cabeça, depois você vai fazer o pescocinho e vai para o corpo, você já pode fazer o FLO para ele dar uma crescida de forma diferente aqui na sua peça, tá? Até mesmo saindo da cabeça e indo para o pescoço, vai crescer uma paredinha no formato diferente. Então aqui, olha, eu vou mostrar para vocês uma forma que eu usei. Inclusive nessa forma de fazer, eu usei tanto o BLO quanto o FLO. No Talit, eu descobri recentemente que o nome é Talit. Do Nicodemos, olha só. Aqui eu trabalhei em FLO. Não vai dar para ver muito bem porque é preto. Mas aqui não temos nenhuma alcinha livre. Mas eu trabalhei em FLO para depois eu conseguir puxar aqui essas alcinhas de BLO pela parte de dentro. Então, olha só, o branquinho aqui foi feito direto dessa carreira que eu fiz o FLO. Dessa forma ficou parecendo o quê? Que o paninho preto está por cima do paninho branco. Tá vendo? Olha que diferença que fica. Se eu tivesse feito aqui em sequência, não ia dar esse efeito visual de um paninho em cima do outro, ó. Tá vendo? Um paninho por cima do outro. Então, o FLO foi usado aqui e o paninho branco foi feito em BLO. Olha só como que as técnicas, elas se complementam e tem possibilidade de usar de diversas formas. Vou arrumar um outro exemplo aqui para mostrar para vocês a aplicação dele. Bom, então, um outro exemplo que eu tenho aqui para vocês é desse baldinho de cenouras, tá vendo? Que gracinha, não é? Para Páscoa. Olha onde que eu trabalhei aqui em FLO. Essa carreira aqui, ó. Essa carreira. Vou pegar a agulha para mostrar melhor. Essa carreira foi feita em FLO. Engraçado que olhando por fora não parece, não é? Ela está bem certinha, mas ela foi trabalhada em FLO para que depois eu pudesse trabalhar em BLO essas carreiras internas aqui, que servem para quê? Para segurar a tampinha no lugar. Então, usei a técnica, apliquei aqui a técnica, para que eu pudesse fazer essa parte de sustentação da tampa para ela não cair lá dentro. Bem legal, não é? Uma outra forma que eu usei, aqui nesse gorrinho de Papai Noel, eu trabalhei aqui nessa troca de cor para o branco, eu queria que desse esse aspecto mais volumoso. Então, além de fazer aumentos aqui, eu também trabalhei a carreira de troca de cor em FLO. Para quê? Para essa parte ficar visualmente mais para fora, dar mais esse volume, tá?
Então, eu consegui dar volume aqui, nesse aspecto de volume, somando aumentos com a técnica do FLO. Um outro lugar que eu vou usar aqui é nesse farol. Eu usei como? Primeiro eu trabalhei em BLO, em algumas carreiras, e depois eu vim em FLO fazendo outros pontos aqui para dar acabamento, olha. Trabalhei aqui uma carreirinha em BLO e depois em FLO. Essa outra carreirinha aqui, ó. Para fazer esse efeito da varanda. Inclusive, essa receita aqui é gratuita, tem videoaula dela já aqui no canal, tá? Você pode fazer, acompanhar. Essa carreirinha marrom foi feita em FLO. Então, você vê aí que tem muitas opções para usar ele. Se eu continuasse aqui, eu poderia crescer e fazer um chapéuzinho. Aí eu poderia fazer aumentos. Ou se eu quisesse fazer da mesma forma, por exemplo, que eu fiz nesse vasinho aqui, é só eu continuar indo para cima. Eu vou ir para cima, fazendo meus 30 pontos baixos. E aí ele não vai abrir, não vai ficar com esse efeito aberto. Ele vai continuar retinho, igual o baldinho. Porém, eu vou ter as alcinhas de dentro aí para trabalhar, tá? Uma outra aplicação para ele seria, por exemplo, aqui em troca de cor para pescoço, tá? Igual eu falei com vocês. Estou fazendo a cabecinha. Quero vir aqui e começar a fazer a sequência de pontos para o corpo. Então, o que eu faço? Quando chegar aqui na troca de cor para o corpo, eu trabalho a primeira carreira em FLO e vai ajudar esse corpinho a fazer um formato para baixo mais facilmente, tá? Então, eu vou fazer aqui rapidinho os 30 pontos baixos para você ver que se eu seguir a mesma sequência de pontos, ele não vai ficar com o aspecto para fora. Mas, se eu fizer aumentos, ele vai dar esse aspecto para fora, que ajuda a crescer e fazer curvas, tá? Também serve para fazer dobras, esqueci de falar com vocês. Dobrinhas de roupa, por exemplo, shortinhos, que a gente quer fazer a bordinha dobrada, você pode trabalhar em FLO ou BLO, tá? Vai depender aí, logicamente, do trabalho que estiver fazendo. Então, olha só, fiz mais uma carreira de 30 pontos e você observa que ele parou de fazer aquela voltinha para fora que estava fazendo antes. Mas as minhas alcinhas continuam aqui dentro. Ó, vem aqui. Essas alcinhas ficam aqui por dentro. E eu poderia, sim, trabalhar nelas se eu quisesse, tá? Então, olha só, aqui em BLO, observa que não ficou redondinho, aquela parecendo uma bolinha. Tá vendo? Não está mais parecendo uma bolinha. Tá um pouquinho mais reto. Se eu afundar aqui, se eu fizer uns acabamentos que eu até já ensinei aqui no YouTube para fazer pezinhos, por exemplo, fica assim retinho, só usando essa técnica de BLO. E você pode fazer peças retas embaixo e o FLO aqui por dentro, que nem fez diferença. Mas eu posso trabalhar nessas alças internas aqui ou usar ele de outras formas. Mas acredito que o importante é você entender o que é BLO e FLO. E você entendendo a diferença entre eles, que você acabou de aprender nessa aula, você vai conseguir aplicar facilmente aí nos seus amigurumis, na hora de ler uma receita, na hora de seguir uma videoaula, você não vai ter dificuldade. Inclusive, vamos usar essas técnicas aí no nosso primeiro amigurumis que nós vamos estar fazendo juntos aqui, tá? Então, faz aí essa amostrinha, eu vou deixar ela anotada para vocês aqui na descrição. Aí você faz essa amostrinha para você conseguir visualizar o que é o FLO e o que é o BLO e praticar também. Bom, então eu espero que você tenha conseguido compreender direitinho como fazer essas duas técnicas. Como eu mostrei para vocês, ela é muito, muito usada, principalmente o BLO, mas o FLO também é muito usado. Mas assim, são técnicas muito usadas nos nossos amigurumis, por isso que até mesmo para o seu primeiro amigurumi eu já precisava ensinar essa técnica, porque senão você vai ter dificuldade lá mais para frente, tá? Um outro detalhe muito importante é que a próxima aula ainda não vai ser fazendo o primeiro amigurumi, porque eu descobri que tinha uma outra técnica que eu também preciso ensinar para vocês antes de fazer o primeiro amigurumi, que é as trocas de cores, inclusive troca de cor simples e duas trocas de cores invisíveis, tá? Então na próxima aula eu vou ensinar vocês a fazer essas trocas de cor e aí sim, nós vamos fazer o nosso primeiro amigurumi sem dificuldade nas técnicas, tá bom? Então é isso, eu espero vocês na próxima aula. Tchauzinho!